todos, bem-vindos a mais um podcast Direito Estácio. Estamos aqui numa semana muito especial, que é a Semana da Advocacia. E para uma semana especial, trazemos também um advogado especial com um tema que está em ponta. Professor José Alves, bem-vindo aqui a Estácio. O professor José Alves, ele é um professor, advogado, já com 15 anos de experiência no mercado jurídico, sempre trazendo inovação e humor em suas palestras, em suas aulas. Ele é consultor em inovação e gestão jurídica e gerente de projetos no Universo Ágil Hub, maior hub de agilidade do Brasil. Faz parte também do grupo IME-UFF-USP de pesquisa operacional e é membro do Instituto Liquid Legal. É nativo do mundo jurídico, com mestrado em Direito pelo CESUPA e especialização em Direito Civil pela FGV. Mas o professor José é sempre próximo da inovação, que eu sempre acompanho. Ele também é especialista em ciência de dados pela USP e gestão de projetos, também pela USP, onde hoje também cursa MBA em pesquisa operacional. Professor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, professora Melina. Estou muito feliz de estar aqui para falar de um assunto que eu sou extremamente apaixonado, né, que é inovação jurídica. Então, quiser me chamar para um bate-papo e eu aceito fácil, é falar, ó, bora ali conversar sobre inovação? Bora, qualquer hora, Qualquer hora, qualquer qualquer dia. hora, né, professor? Sim, em especial essa semana que a gente comemora a Semana da Advocacia, o Dia do Advogado. Então, estou super contente e honrado de estar aqui para essa conversa que, sem dúvida, vai ser muito maravilhosa. Que bom, professor. Então, vamos já começando com um tema que todo mundo quer saber. O que é a advocacia 4.0 e como é que ela se diferencia das práticas de exercício tradicional no âmbito da advocacia? Perfeito, ótima pergunta para a gente começar, né? A advocacia 4.0, ela deriva da indústria 4.0. E aí a gente pode voltar no tempo, falar da Revolução Industrial e ver todas as fases que a gente passou, desde o vapor, né? O vapor, a combustão, depois eletricidade, depois a computação, e mais recentemente a internet, e agora o estágio 4.0 mesmo, né? Ele vem trazer tecnologias assim que são incríveis, desde inteligência artificial, que é o que mais se fala, acho que desde do ano passado, né? Do boom da IA, que já existe, na verdade, há muito tempo. Mas esses novos modelos da IA generativa, onde a gente dialoga, conversa, ele é muito mais recente. Então, a inteligência artificial, a IA, temos a computação em nuvem, acredito que ela tem muito ainda a desempenhar papéis importantes, como já vem desempenhado. Acredito que quando a gente observa, né, o mundo antes e depois da pandemia no direito, a gente consegue perceber muito claramente, né, como a gente precisou se adaptar e a indústria 4.0 foi essencial para isso. As instituições, as organizações jurídicas, de um modo geral, saíram só, né, daquela experiência ali presencial para metaverso, para, Sim. enfim, o atendimento online, videoconferência, tudo isso que já existia, na verdade, mas pela pandemia ela foi um grande motor, né, dessa aceleração. Então, a gente precisou se adaptar, até como professor, inclusive. Então, isso diferencia muito do escritório tradicional que a gente tinha, por exemplo, olha, pastas de documentos físicas, né? Sim. Hoje em dia, a gente consegue ter tudo na nuvem, né? Um software para gestão de documentos, E bem mais seguro também. sem Perda de dúvida, documento, extravio de documento já não são problemas, né? sem Ou são, se a gente estiver falando de hackers, né? Sempre há, né? Sempre Sempre há a há. possibilidade ali de haver algum vazamento de informação, né? Um Sim. compartilhamento errado, ó, mandei um arquivo que era confidencial, mandei por e-mail para outra pessoa. Isso daí pode acontecer. Aí a gente cuida de outro lado ali do compliance, das regras de conduta interna da organização. Mas sem dúvida nenhuma é uma maneira, porque se você pensar,
a gente nunca aconteceu, né, no mundo. Ah, tocaram fogo no fórum Isso, da cidade tal. Cadê os sim. processos? Eram físicos. Aí, como é que você faz para reconstituir tudo aquilo? Então, olha só, hoje a gente já tem tudo digitalizado, né? Esse processo de digitalização, de um modo geral, ele teve uma grande aceleração. Mas, por incrível que pareça, olha só, eu vi uma pesquisa que quase metade dos advogados ainda não usam software para sua gestão, embora utilizem o PJE, porque são obrigados, né, somos obrigados, utilizamos outras tecnologias porque fazem parte, mas muitos não utilizam, por exemplo, o software para fazer a gestão dos seus processos, Do do escritório escritório, como da um agenda de todo. audiências, né? E até mesmo nem usam, por exemplo, existem outros aplicativos, alguns aplicativos e programas, né? Por exemplo, o Advisor, que auxilia na questão, na sinalização, né, de datas de audiência, publicação de despachos, né? Então, realmente ele é muito. Então, temos um impacto bastante premente, né, professor, do uso das tecnologias, desses instrumentos da Advocacia 4.0 na dinâmica dos escritórios atualmente, né? Sim, e uma coisa muito importante para a gente falar também é que a tecnologia ela não é tudo, né? A gente quer às vezes automatizar processos internos, automatizar peticionamento, né? Na verdade, o protocolo das coisas. Às vezes isso é muito interessante, mas antes disso, eu acho que tem um passo também que é interessante de ser observado, são os processos internos, né? Os processos gerenciais, como que eu gerencio a minha organização. Porque se eu for automatizar um processo que é ruim, eu vou só fazer coisas ruins muito mais rapidamente. Isso é verdade. Então, tem que ter esse cuidado, né? Como é que é o meu processo interno, de gerenciamento, porque a gente fala processo aqui no direito, a gente pensa logo no processo judicial, mas eu estou falando de processo de gerenciamento mesmo, né? Do dia a dia da organização. Então, esse é um detalhe que às vezes a gente passa batido, então às vezes a gente quer sair da idade da pedra para IA. Hum. Talvez não seja o melhor caminho, né? Talvez seja interessante a gente observar como que a IA, dentro de um contexto total da minha organização, ela melhor consegue servir, né? Para a gente ter mais tempo de qualidade, fazer menos coisa operacional, assim, né? Coisa menos braçal e acelerar mesmo, né? A nossa parte intelectual, nossa criatividade, que eu acho que é o coração ali da atividade jurídica. Mas existe, por exemplo, o advogado hoje, o jovem advogado, que ele quer começar a funcionalizar o seu escritório, né? Ou já os advogados que já estão há um tempo, né? Como a gente, que nós já temos já mais de década, né, professor, de atuação na advocacia. Qual é realmente o start que deve ser feito? Certo? E como é que deve ser feito esse acompanhamento? Ah, será que eu estou usando realmente o processo adequado? Existe alguém que dê esse suporte de gestão? Como é que pode se iniciar? E depois, como é que se pode manter e verificar, como o senhor falou, a qualidade dos processos? Como é que a gente pode ter realmente uma pessoa ou alguém que dê esse suporte, essa orientação? A gente vai precisar ter um advogado especialista na advocacia 4.0 internamente, os escritórios, como é que vai ser? Ou um suporte externo? Qual é essa visão, do futuro? Essa é a pergunta de ouro, né? Que todos querem saber qual é o caminho. Sim, E, claro, isso vai depender muito do contexto de cada organização. Por que eu digo isso? A gente tem culturas organizacionais que podem variar imensamente. Às vezes, no mesmo escritório, eu tenho equipes que têm subculturas muito diferentes, formas de lidar, criam processos internos bem diferenciados, formas de lidar com as pessoas. Então, isso também tem um impacto, porque quando a gente pensa em uma mudança, toda e qualquer mudança vai ter que ter uma gestão da mudança. Porque quem nunca viu acontecer, né? Ó, acabamos de contratar um novo software que vai resolver o nosso problema. Às vezes é uma decisão que vem de cima para baixo, né? Os decisores
entendem que é importante, mas quando você olha lá para baixo, você observa que está todo mundo usando os processos antigos, os métodos antigos, o software antigo, inclusive, Sim. e que as pessoas não se adaptam, às vezes, à mudança. Então tem todo esse cuidado da gente pensar na gestão da mudança, na cultura organizacional, e que tem cada organização vai ter a sua particularidade. Mas de modo geral, eu acho que a tecnologia, para ela ser implementada, ela precisa também de uma estratégia, né, para se adequar a cada organização. E possivelmente novos profissionais, ou internamente na organização, ou externos que possam auxiliar esse processo, né? Então, a gente pode pensar em profissionais de controladoria jurídica, de operações jurídicas, né? O legal operations, legal ops, que está bastante em voga, para ajudar nesse processo, de como que a gente pode melhorar a gestão de um escritório, de um departamento jurídico, do Poder Judiciário também, e Uhum. como que a tecnologia nos auxilia nesse processo, né? Então, vai desde uma parte de gestão da, da organização, de entender o contexto, a cultura, e a partir daí a gente começa ali, digamos assim, a medir aquilo que a gente faz. Esse é um passo muito importante. A gente pode falar aqui, ó, de ciência de dados, de jurimetria, de várias tecnologias e técnicas que são importantes, mas a gente não consegue utilizar dados se a gente não conseguir a medir aquilo que a gente faz todos os dias. Então, esse pode ser um primeiro passo importante. E a depender da organização, pode fazer sentido eu medir algumas coisas e outras não, né? Então, isso vai depender desse primeiro passo, do contexto da organização. Mas desde o tempo que eu levo para obter uma resposta do meu cliente, o tempo que eu levo para receber um subsídio da empresa para poder fazer uma defesa, o tempo que eu levo para fazer uma peça mais complexa, uma peça de complexidade média ou mais Uhum. simples. Se eu começar a medir um pouco dessas coisas, eu começo a entender, a olhar para a minha operação, entender ó, onde é que eu levo mais tempo, o que é que está me ocasionando o problema, sei lá, perda de prazo, por exemplo. Então, a gente pode começar a pensar em diversas coisas que podem ser medidas e que vão lá na frente me ajudar a obter insights sobre como eu posso melhorar, onde que eu posso melhorar. Perfeito. Então, isso auxilia até na própria relação do advogado com seu cliente, né? Na melhoria da satisfação, dos índices de satisfação de atendimento ao cliente, diminuição, de perda de prazos, né, professor? E também uma maior eficiência na elaboração das peças, das petições. E aí, nesse sentido que que eu fico me perguntando em que ponto a inteligência artificial ela pode realmente afetar nesse setor de contextos de desenvolvimento de argumentações na prática jurídica, né? De que maneira ela pode estar favorecendo, que não de uma forma eminentemente mecânica, né? Existem, por exemplo, nós advogados, nós temos como se utilizar dessa inteligência não apenas como meros, entre aspas, buscadores, mas também como uma forma de recíproca, construtiva de argumentos, de peças, como é que pode ser essa interação da inteligência artificial no âmbito da prática jurídica, né, do escritório? E até mesmo de NPJs, que também são a realidade dos nossos alunos, né? Então, não é uma discussão aqui que a gente está tendo que não seja feita também aos nossos alunos. Como é que isso aconteceria, professor? Nossa, é a febre do momento, a É, inteligência artificial. Continua sendo, né? Desde o ano passado, a gente só está, eu acho que, evoluindo nesse debate sobre qual a melhor forma de utilizar essa tecnologia. E, assim, especificamente a inteligência artificial generativa, que a gente está falando, né? O chat GPT e tudo mais. Que a IA em si já é usada há um bom tempo, mas essas novas formas, né, de implementação, elas são recentes. E tem, assim, é um campo vasto de aplicação. O que é interessante? Teve uma pesquisa recente que saiu
da Universidade de Harvard com o Boston Consulting Group, que é um grupo internacional uma agência internacional que faz consultoria para grandes empresas e grandes organizações no mundo. Então, eles fizeram uma pesquisa com dois grupos. Ó, esse grupo aqui vai usar o chat GPT, esse grupo aqui não vai usar nada. Então, eles perceberam duas coisas. Primeiro, né, que o grupo que sabia usar, que utilizava o chat GPT, a inteligência artificial nas atividades do dia a dia, para aquilo que o chat GPT era bem treinado, tinha uma boa base de dados, se saiu infinitamente melhor com relação à rapidez da entrega, né, do serviço e da qualidade do que o grupo que não usava. Mas a coisa se inverteu completamente quando o assunto, a questão a ser discutida era uma base de dados que a IA não tinha treinamento algum. O que aconteceu, né? O grupo que usava obteve respostas erradas. É o que a gente fala quando a IA começa a alucinar, Ah, inventar e criar coisas que não fazem sentido. Já o outro grupo, né, que não estava usando, se deu bem, né? Conseguiu entregar resultados melhores do que o grupo que estava usando inteligência artificial. Então, eu diria que é um potencial imenso para as organizações de diversas formas, desde você começar a pensar, né, em como fazer, às vezes, a revisão de um contrato, de resumir grande quantidade de informação, de você poder melhorar até a sua escrita, tentar antecipar a tese de defesa da outra parte, já tentar, enfim, buscar ali insights que você demoraria muito mais tempo pesquisando manualmente. Então, a IA ela tem um grande potencial para isso, né? Para a gente potencializar a atividade jurídica. Mas aí entra a grande questão, que é o treinamento da IA. e tem A como base de dados. advogado realizar esse treinamento para dessa inteligência Tem, artificial? Não sei, acho que tem. tem Como é que sim. ele faria? Tem diversas formas, né? Vamos lá. Se eu tiver o chat GPT, só para exemplificar, eu posso criar os meus próprios GPTs, né? Que são, eu vou treinar, eu vou criar um prompt, comandos específicos para aquele GPT. Posso treinar ele de alguma forma, posso inserir alguma base de dados. Ou eu também posso, né? Hoje em dia está muito mais acessível. Você pode baixar para sua máquina ali uma inteligência artificial e treinar ela por conta própria. Você vai treinando isso aí numa base de dados só sobre aquilo. Então tem várias formas da gente fazer isso. Qual é a diferença, né? O chat GPT, você não tem muito controle de como que ele vai usar as informações que você alimenta no sistema. Mas se você cria uma solução mais nativa para você, você tem um controle um pouco maior com relação a isso. Tem vantagens e desvantagens, eu acho que nas duas formas, né? Mas é essencial a gente pensar. Já tiveram casos assim, né, de advogados fora do Brasil que utilizaram o chat GPT para fazer uma peça, só que sem fazer a checagem depois. E como a máquina não estava treinada naquele assunto, ela alucinou e criou um precedente que não existia. E aí isso, É né, complicado. é um grande calcanhar de Aquiles para Sim. qualquer advogado. Você inventar ou deixar que a máquina crie algo que não existe Uhum. pode gerar um problema muito grave. Então Já tem que pensou ser. criar uma súmula vinculante do STF que não existe? Já pensou? E usar, e o juiz ele pode ou cair, né, ou ele vai perceber claramente, opa, essa súmula aqui não existe, alguém vai perceber isso em algum momento, e Sim, aí como é que fica? é verdade. Então, vamos dizer, me falando nessa questão, professor, aproveitando relativa a essa abordagem da inteligência artificial alucinar, criar questões que não existam, quais seriam, então, os principais desafios éticos, né, e legais associados à implementação desse tipo de tecnologia avançada no contexto do direito? Então, tem várias questões a serem discutidas aí, né, do ponto de vista ético. Como é algo muito novo, ainda é pouco regulamentado. Então, do ponto de vista da ética, a gente está vendo tudo que não presta muitas vezes, né? Uhum. Desde o uso da IA para criar o chamado deepfake,
que é você pegar, vamos lá, a voz de alguém famoso ou não, né, a imagem de alguém e manipular isso de maneira indevida, sem autorização, muitas vezes, para fins comerciais ou para fins de prejudicar mesmo aquela pessoa. Então, tem várias formas que a gente está observando, né, da IA sendo utilizada para coisas ruins, para aplicar golpe, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, é algo que a gente precisa muito debater ainda em sociedade, observar sobretudo, porque tem um risco também, né, da superregulamentação acabar tolhindo o uso da tecnologia. Então, a gente precisa tentar chegar ali no meio termo para que o uso seja responsável, que a gente consiga, por exemplo, responsabilizar essas pessoas. Porque hoje na internet muita coisa é feita de maneira anônima também, então tem essa questão, né? Mas de modo geral, a gente precisa muitas vezes ter o cuidado também com o compartilhamento de informações. Se eu estou usando uma IA que eu não tenho controle sobre ela, né? Então eu não sei de que forma a empresa vai usar esses dados. A gente não tem muito esse controle. E Sim. ainda mais quando eu estou falando de uma empresa que é fora do Brasil, ela vai se submeter, né, às questões, às regulações brasileiras. Então, são alguns pontos de interrogação que a gente precisa, eu acho que, responder lá na frente. Talvez o Uhum. mecanismo mais global de governança, possa ser capaz de dar respostas mais eficientes para a gente, né? Só que é muito difícil alcançar esse consenso, muitas vezes, sobre o que regular, como regular, qual caminho faz sentido, esse ou aquele. Sim, é verdade. Existem algumas IAs que elas já não se manifestam quando a gente trata de dados sensíveis, elas já falam, olha, isso já, a IA não tem permissão para exercer essa função em vistas da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Viola a Lei de Acesso à Informação. Ela já tem algumas inteligências artificiais, por exemplo, eu já vi o chat GPT dar esse alerta. Né, eu já vi. Existem outras inteligências, por exemplo, uma que é usada no WhatsApp, vira texto, e também tem essa inteligência de dizer, olha, isso viola a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas é algo que ainda está no início, né? Vamos dizer assim, que a IA ainda está aprendendo, né, professor? Sim, a gente aprende com a IA e a IA tem que aprender com a gente Com a também, né? gente também tem que ter a reciprocidade, A né? gente precisa treinar a IA da melhor maneira possível, tem que tomar o cuidado com esse compartilhamento. Isso aí é importante. Eu tive também já alertas. Já Já apareceu, ó, cuidado, isso aqui pode ser uma informação, um dado um sensível, dado sensível, privado, cuidado ao compartilhar isso. sim, Aí, opa, muito obrigado, ChatGPT, pelo alerta. pelo alerta, né? E também nos ajudando. E falando em treinamento, professor, no que as IAs elas podem auxiliar na formação e como é que elas podem ser usadas, né, na formação, treinamento, estudo e aprendizagem de alunos, concurseiros e dos próprios advogados? Qual seria uma estratégia assim que pode ser utilizada para formação, né, para as pessoas que querem aprender, querem que acham, eu já vi já em sala de aula, alguns alunos falarem, professor, olha, eu tenho a versão Pro do chat GPT, né? E vamos dizer assim, eu aprendo fazendo perguntas, ele me responde, confiro no texto, confiro no livro, faço um fichamento e tudo bem, né? Então, o que que o senhor aconselha agora nesse início? Como é que a gente pode adequadamente usar com cuidado, né, a IA para essa formação, para essa perspectiva de ensino-aprendizagem? Tem duas formas. Eu acho que para usuários que são mais avançados, que já entendem um pouco da engenharia de prompt, que é a engenharia de comandos para o chat GPT, ele talvez consiga, né, ir aos poucos alcançando maneiras de utilizar de forma criativa para o aprendizado próprio. Tem muitos casos, né, de pessoas que realmente utilizam isso e conseguem ir refinando os comandos para obter as melhores respostas. A outra forma, pelo chat GPT, por exemplo, é você criar GPTs já pré-estabelecidos para aquela função. Então, ó, eu vou treinar esse GPT, vou criar aqui um prompt, vou colocar uma base para ele aqui, sei lá, de direito civil,
Vamos discutir direito de família. Professor, só para esclarecer aqui para o nosso interlocutor, o que que seria o prompt? São os comandos, é a forma como você estabelece comandos para a máquina lhe dar uma resposta. Ah, então, por exemplo, quando você escreve no chat GPT, o que é fato jurídico, isso seria, e dá o enter, isso seria o prompt ou não? É um comando muito simples, né? É Uhum. um comando muito simples, mas eu posso ser muito mais sofisticado na maneira de redigir um prompt, de dar uma função para o chat GPT, né? Ó, você é um especialista em direito de família. Eu posso dar essa função para ele. Haja como se você fosse um especialista em direito de família, em Não são por direito perguntas, né? contratual. Aí eu posso dar um Entendi. contexto, entender um pouco do contexto para ele e fazer uma pergunta que não seja, ó, faça um contrato de aluguel para mim. Eu vou ter uma Entendi. resposta ruim. Mas se eu começar a refinar, colocar mais contexto, e buscando que ele te responda de parte em parte, geralmente o output, o resultado disso é melhor. É melhor. Você vai refinando e ele vai te dando de forma mais esparsa as informações e você vai construindo a partir daí, vai refinando a partir daí. Se eu pedir, faça o contrato, ele vai fazer um contrato para mim, mas talvez ele não se adeque tanto assim à minha realidade se eu for refinando, dando contexto, dando função para ele se identificar. Então, eu poderia, por exemplo, refinar, fazer essa partição através, da emissão de comandos por tema de cláusula, por exemplo, de contrato. Posso. Ah, eu quero fazer uma cláusula de retrovenda, aí eu faço uma especificação em relação à retrovenda, ao invés de pedir para ele elaborar um contrato com uma cláusula de retrovenda, uma abordagem assim mais genérica, né? Seria nesse aspecto? Posso ajudar, posso tanto dar para ele informações, por exemplo, modelos de contrato para ele utilizar como base, se eu quiser, posso inserir e ele vai utilizar. Eu posso pedir, enfim, ó, muda aqui a linguagem desse contrato, né? Eu posso já inserir no meu comando para ele me trazer uma linguagem mais simples, mais acessível no contrato, para não ter tanto juridiquês, que no fim das contas quem vai ler muitas vezes é uma pessoa leiga, né? Então vai depender muito do objetivo que você quer alcançar com o uso. Então você precisa também saber como fazer essa engenharia de De comandos, de comando. prompts. E tem o senhor recomenda algum manual, alguma, para quem está iniciando aí nessa busca, qual seria o pontapé inicial? Enfim, alguma recomendação, algum site, enfim. Hoje em dia tem muito material disponível de forma gratuita na internet, né? Desde vídeos no YouTube, você pode encontrar como fazer engenharia de prompt, como criar o seu próprio GPT, né? Que você já só manda a pergunta e já sabe qual é o contexto, porque já está tudo pré-estabelecido. Que eu falei ainda agora, para o usuário que é menos avançado, você pode utilizar um GPT já pronto para ele. Mas enfim, tem muita informação. Você encontra muitos experts falando sobre isso nas redes sociais também. Você vai encontrar no LinkedIn, por exemplo, no Instagram, pessoas especialistas nisso. Particularmente, eu também faço isso, eu ajudo organizações a esse treinamento, né, de como refinar o prompt, o comando. Nas minhas aulas eu também ensino meus alunos a fazer isso, porque eu acho que é uma ferramenta que eles precisam cada vez mais ter intimidade e ir dominando aos poucos. Então, depende muito, eu acho que o conteúdo de uma pessoa para alguém pode ser muito bom, pode preferir uma outra abordagem. Tem muito conteúdo em inglês também, né? Se a gente for parar para pensar. A própria OpenAI, que é quem criou o ChatGPT, eles têm também alguns documentos que falam, né, sobre o que é que mudou da versão 3.5 para 4.0, para Turbo, para não sei qual das quantas. Então, eles vão mostrando. E você entender um pouco disso, do que aquela IA é capaz de te fornecer, o quanto, de que forma, te ajuda a refinar, né, a criar melhores comandos para ela. Perfeito. E de que forma, assim, professor, nesse contexto de análise de dados,
e Big Data estão sendo utilizados para melhorar as estratégias jurídicas? Já voltando mais para o aspecto já da advocacia, do jovem advogado, de que forma eles estão sendo utilizados? Interessante, né? Essa pergunta ela é bem oportuna, porque hoje a gente fala, né, que se uma organização não for movida a dados, ela não tem como tomar decisões boas. Então, lá no início, quando eu falei, ó, bora começar a medir o que a gente faz na organização, ela vai nos ajudar a produzir dados internos para que a gente faça depois uma análise e tire a partir daí alguns insights. Mas isso pode ser feito também, por exemplo, do advogado, eu tenho um grande cliente, onde eu cuido de diversas demandas desse mesmo cliente. Eu posso fornecer para o meu cliente dados a partir daí, ó, do risco do processo. Eu posso começar a fornecer o que a gente chama de dashboards, né, que são, vamos tentar traduzir isso, né, a gente fala muito em inglês, mas são informações, né, uma tela com informações estatísticas, ó, a quantidade de acordo que eu fiz, a quantidade de condenação contra a empresa, a quantidade de recursos que tiveram êxito, por exemplo. Então, eu já começo a informar meu cliente até dos meus Nível de resultados, eficiência e isso, como eu estou sendo resultados. eficiente, Uhum. como que, e até para o cliente sinalizar internamente que ele precisa melhorar, talvez, ó, esse assunto aqui é o que eu mais estou tendo condenação. Então, a gente precisa ter uma ação ali preventiva na empresa para impedir que aconteça esse tipo de fato, que é o que mais está trazendo condenação para a empresa, por exemplo. Então, eu já começo a pensar, isso aqui são coisas tímidas e que a gente pode começar a pensar, mas eu posso também observar os dados do judiciário para tentar prever, inclusive, a decisão. Ó, para esse tipo de caso que eu estou aqui, a previsão de êxito é essa, né? Porque eu já sei basicamente o caminho. Ó, caiu, meu recurso caiu na turma X. Uhum. Essa turma tem esse pensamento, julga dessa forma, eu já consigo ter os dados para isso. Eu já consigo atribuir até um percentual ali, ó, a probabilidade de ter êxito é essa, na Uhum. turma X, na turma Y pode ser outra probabilidade. Então tem vários estudos, inclusive com dados, né, de que às vezes os tribunais tendem a condenar mais os réus ao longo das horas, no final do expediente, quando eles já estão mais cansados Mais e com fome. cansados e com fome. Então, tem vários estudos assim, ou seja, os dados nos ajudam também a tomar melhores decisões, a nos preparar melhor para alguma coisa, né? Então, já posso ter dados até da outra parte contrária, do outro escritório. Então, tudo isso já nos ajuda a ter estratégias melhores. Estratégias e também posicionamentos a respeito da própria forma seja da sustentação oral, seja até mesmo da própria petição que você está elaborando, né, professor? Eu não gostava quando eu pegava a sustentação oral perto do meio-dia. Eu já, pronto, ninguém vai me Ninguém ouvir. vai querer Ninguém vai querer me ouvir porque realmente já estão com fome, já estão querendo finalizar o expediente, já estão querendo ir comer, né? E agora, falando no aspecto relativo à segurança, hoje está em voga bastante a cibersegurança, né, professor? Ela já é tratada no âmbito da advocacia 4.0, ela já está próxima a nós, assim, e de que maneira a cibersegurança ela vem no sentido de proteger dados sensíveis, inclusive do próprio escritório de advocacia, porque nosso estatuto ele já declara que a nossa atividade relativa a clientes ela é uma atividade de natureza sigilosa. Né? Então, de que forma a cibersegurança ela é tratada nesse contexto? Tem que estar no coração de toda organização a cibersegurança. Não tem jeito, né? A gente não tem como escapar disso. No âmbito de uma organização jurídica, seja ela qual for, a gente vai sempre lidar com dados sensíveis, com informações que muitas vezes são não só sigilosas, mas quando você vai para o processo, que geralmente é público via de regra, ele pode ser também sigiloso, né? Pode ter segredo de justiça com relação àquelas informações. Então,
Eu acho que tem várias tecnologias que nos ajudam, nesse processo. Desde a parte do registro público, a gente pode ter mais segurança, né, com a digitalização. A indústria 4.0, ela vai nos ajudar muito. Por exemplo, blockchain é uma tecnologia que não é só para criptomoeda, não é só para Bitcoin, por exemplo. Ela é essencial para diversas coisas, para eu autenticar provas, para eu registrar informações públicas ou privadas de maneira mais segura. Então, acho que o blockchain tem muito ainda ah, a nos mostrar, né, de como a gente pode ter operações mais seguras. Acho que a própria inteligência artificial, né? A gente falou muito de usar a IA para o mal ainda agora, mas ela pode ser usada também para o bem. Eu posso treinar uma IA, inclusive, para ser uma ferramenta antifraude, anti-vazamento de dados. Então, aquilo que a gente conversou ainda agora, ó, o ChatGPT avisou, olha, esses aqui são dados sensíveis, tome cuidado. Então, a gente também pode começar a pensar na inteligência artificial como um auxiliar. Mas nada é perfeito, né? A gente precisa sempre estar treinando as organizações, nos conscientizando, dos riscos, porque às vezes você nem sabe, você não sabe. Você pode receber um e-mail, né, que Uhum. é só uma armadilha, mas parece um e-mail de uma pessoa que você já conhece, é muito parecido, a informação é muito parecida e você vai lá, paf, e envia a informação. Então tem que ter um treinamento, uma conscientização muito maior, né, de que esse é um terreno muito fértil, né, para fraudes, para tentativa de tudo que for de golpe, de vazamento mesmo de informação. Então a gente precisa sempre estar alerta, né, com o nosso nosso alerta sempre ali, ó. Preciso tomar cuidado com quem eu vou compartilhar isso. Se eu vou jogar na nuvem, essa nuvem ela tem certificados de segurança. Então tem um monte de coisa que eu preciso pensar. Porque, por exemplo, eu vou guardar num pendrive, num disco rígido. Isso aqui é muito fácil de ser compartilhado, de ser hackeado. Eu vou colocar na nuvem, tá? Qual é a nuvem? Tem certificação de segurança, tem isso, tem aquilo. O que que faz? O que acontece quando eu mando um arquivo que está na nuvem com um link para outra pessoa? Ela pode recompartilhar esse link com terceiros? Então são diversas questões que a gente começa a se preocupar, mas que a tecnologia por si só, ela não resolve todos os problemas, porque é uma questão do ser humano, né? Dele tentar, Sim. ele precisa ser treinado, a organização precisa ter essa perspectiva, né, de segurança, de cibersegurança. Então, acho que são vários debates que perpassam aí pela LGPD, pelas regras de compliance da própria organização. E há uma tendência também, né, professor, de no futuro isso tudo estar normatizado. E se o advogado não tiver o cuidado de, por exemplo, carregar uma determinada informação, um determinado processo, usar uma IA com uma recomendação, uma configuração que seja segura, ele pode ser responsabilizado também, né? Isso pode impactar, inclusive, no futuro, acredito que uma própria alteração, complementação do nosso estatuto da advocacia, né? Para a inserção dessas novas práticas. Então, um novo olhar. Hoje a gente não tem, né? Não é só essa questão do uso, eu vou carregar na nuvem, eu vou usar. Hoje a gente está, vamos dizer assim, numa fase inicial de interação, né, com a ferramenta. Mas depois que todos já estivermos ambientizados, né, com essas ferramentas, aí vamos partir para uma segunda fase que eu acredito que seja de regulamentação e responsabilização pelo bom uso, né? Realmente é o futuro já chegando na advocacia. E falando de futuro chegando na advocacia, o senhor já conhece alguns cases de sucesso de escritórios de advocacia que já estejam implementando as tecnologias da advocacia 4.0? Sim, sim. Não só de escritório de advocacia, mas de departamentos jurídicos. A gente já tem assim várias informações. Tem escritório, por exemplo, que já criou, digamos assim, uma empresa à parte para ajudar outras organizações para quais eles prestam serviço, a implementar IA no Olha, cotidiano.
Seria uma empresa júnior, como se fosse uma empresa júnior. Não, digamos assim, um spin-off do escritório Sim, sim. voltado só para prestar serviço de inteligência artificial para a prática jurídica dos clientes. Como implementar, como fazer. Então tem muita coisa. Hoje em dia a gente tem muito escritório que é especializado nessa área de blockchain que eu acabei de falar. Então tem vários cases assim, né, de departamento jurídico. Ah, é interessante como tudo depende de contexto. A gente está falando de regulamentação. Tem setores da economia que são muito regulamentados, por exemplo, o setor bancário, financeiro. Então já tem um monte ali de coisa já pensada, né, para isso. Porque a organização em si já respira tecnologia, já precisa respirar automatização, cibersegurança total, né? Então, tem vários cases já que nos mostram que não é algo para o futuro, que é algo que já é agora. Já é Já está sendo agora. implementado, já tem gente pensando, já tem gente investindo, né, nesses caminhos de tecnologia, de como a gente vai implementar. Eu mesmo faço isso. E para os núcleos de práticas jurídicas, assim, qual seria o pontapé inicial para eles já também se inserirem nessa configuração de advocacia 4.0, considerando também o perfil, né, dos nossos alunos, que hoje praticamente a gente está lecionando, eles estão no celular, né, estão pesquisando também, às vezes não pesquisam em fontes confiáveis, a gente alerta, né? Então, qual seria o primeiro pontapé inicial para os núcleos de prática jurídica? O ambiente universitário, por si só, eu acho que ele está cada vez mais diverso. Não só em termos das origens das pessoas, mas também da idade. Você vai encontrar pessoas de idades diferentes, desde o jovem que acabou de sair da escola para entrar na faculdade, ou de pessoas que estão na sua segunda, terceira graduação. Então, a gente precisa tentar alinhar, né, essa diversidade toda e ver de que forma a gente consegue servir melhor um núcleo de prática jurídica. Mas eu acho que é um caminho assim que universidades, a gente sabe que o MEC ele regulamenta muita coisa, naturalmente, mas a gente precisa também olhar bastante para o presente, né? Como eu falei para você, a gente não está mais falando do futuro, mas do presente. Então, eu acho essencial, né, a gente começar a pensar na computação de nuvem, eu gerir meus documentos na nuvem e menos em pastas, né? Eu ter mecanismos de controle na nuvem para a gestão dos documentos. Eu acho que basicamente a gente vai ter o quê, né? Três tipos de software que toda organização vai precisar, inclusive um núcleo de prática jurídica. Algo para gestão de documentos, que para nós é essencial, não só a gestão na nuvem, né, mas muitas vezes algum sistema que te ajude a organizar isso internamente e a buscar facilmente essas informações quando você precisar. Um sistema que ajude um NPJ a gerir suas comunicações internas, né, para facilitar a comunicação entre alunos, professores, advogados do NPJ, cliente. Então, a comunicação interna e externa, a gente precisa também pensar bem como isso deve acontecer. Hoje, usam muito o WhatsApp, mas eu tenho minhas dúvidas se é a melhor ferramenta, pelo menos para uso interno, mas para o externo pode ser, de repente, uma alternativa. Acho que também é preciso pensar em gestão de processos internos. Software que nos ajude não só a visualizar o meu fluxo, né, de atendimento, qual é o passo, o primeiro passo do atendimento, quais são as perguntas que eu preciso fazer, como que eu identifico o problema, né, eu criar esses padrões e estabelecer um fluxo, né, para atendimento, para criar uma peça, e como que eu consigo visualizar num software, por exemplo, esse fluxo andando. Eu olhar para a operação toda e observar, opa, eu tenho aqui tantos casos aqui de família para hoje, eu tenho aqui essa turma que vai fazer isso hoje, tem uma que vai revisar, tem uma pessoa que vai depois fazer o protocolo. Então, eu acho que são várias formas da gente utilizar a tecnologia a favor do núcleo de prática jurídica, não só, né, para ser um serviço mais eficiente, mas que para o próprio estudante ele já adquire essa cultura movida à tecnologia, a advocacia 4.0, que ele comece a respirar isso desde a faculdade.
sair do Sim. mercado de trabalho já muito mais adaptado, não só ao uso de ferramentas, mas como que ele pode depois, opa, essa ferramenta é diferente, mas eu sei o caminho aqui já. Eu sei como me adaptar melhor, porque eu já tive a experiência de usar outra ferramenta de gestão. Então, eu posso usar essa outra aqui também sem muito problema, eu sei o que ela faz. Questão de Sim, se ela adaptar. pode também ser usada como uma forma, por exemplo, de gestão de atribuições por parte do professor para cada aluno, né? Já que eles ingressam no sétimo semestre, do curso de Direito para fazer pro primeiro semestre de NPJ é o sétimo semestre, em regra, né? E aí pode ser feita uma gestão de atribuições conforme o conhecimento do aluno no curso, né, do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, um aluno que está no décimo semestre, ele já passou, ele já tem um conhecimento amplo, né? Aquela visão de helicóptero que a gente tem do processo, né? Inicial, pelo menos. É diferente de um aluno do sétimo Sim. semestre. Então, fazendo, inclusive, usos de ferramentas de gestão para atribuição, você consegue demandar tarefas, né? E fazer também o controle dessas tarefas e uma melhor avaliação do nosso alunado, né? Isso é bem E outra interessante. coisa legal também, atividades simuladas. A tecnologia é a melhor parceira para isso, para fazer atividades Sim. simuladas. Eu posso fazer audiências simuladas tranquilamente por videoconferência, pelo metaverso, se a gente quiser. A gente Usando óculos pode, de realidade virtual, ou né? sim ou não, a gente pode usar de diversas formas. A gente pode usar IA também para nos ajudar a gerar caso, enfim, a acelerar esse processo de aprendizado, a, a simular a prática mesmo, no dia a dia de uma organização jurídica. Então, eu acho que a tecnologia, ah, a, a, a indústria 4.0, a advocacia 4.0, ela também pode nos ajudar e muito nessa simulação da prática. Perfeito. Professor José, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no nosso podcast Direito Estácio. Foi um prazer, assim, indescritível recebê-lo aqui, termos esse bate-papo nesse momento tão importante também da advocacia e de evolução também do mundo, do contexto contemporâneo. Queria deixar também o senhor à vontade para falar aqui algumas palavras finais, né? Mas desde já dizer que a instituição está muito grata em lhe receber aqui neste podcast e que está aberta também para próximas vindas, com certeza. Para mim é um imenso prazer, né? Acho que como mensagem final, eu teria a dizer que o próximo passo é a gente começar a falar da indústria 5.0 ou advocacia 5.0, que na verdade é colocar o ser humano no centro das coisas, né? A conciliação da máquina com o ser Como humano. ser humano. A gente começar a pensar muito mais na experiência do cliente, na experiência do colaborador, do estudante, sempre, sempre no centro das atenções, né? Então, a 5.0 já é mais um complemento, mas ter esse olhar, né, mais inclusivo para a tecnologia, esse olhar da diversidade. Então, eu acho que é fundamental a gente ter também esse olhar, né? Eu diria que esse é um bom caminho a ser seguido. A gente não só pensar na tecnologia, mas como ela pode melhorar a vida das pessoas. Então, eu Sim. acho que essa é uma mensagem muito, muito importante. E, de resto, só agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, de ter esse bate-papo maravilhoso com você, professora Melina. Agradeço já em nome da Estácio, né, o seu convite, da professora Angélica também, que é coordenadora aqui do curso. Então, fico muito feliz e estou sempre aberto, né, para a gente poder voltar a conversar, fazer outros eventos. Para mim vai ser o maior prazer. Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor, e obrigada a todos que nos acompanharam por esse podcast. Ok? Até a próxima.